Começando mais uma entrevista e hoje nós temos quem? Fernando. Hoje nós vamos entrevistar o Fernandão, amigo de longa data. Lembrando sempre que nós estamos aqui na Guide Investimentos, é o nosso principal aí, patrocinador. Se você quer fazer investimento, aqui é o lugar certo. Aí vocês acompanham os links na descrição do vídeo. Então, vamos lá. E aí, Fernando? Boa noite, Ivan. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo falar com você e expor nossos pensamentos para o seu público. E espero que a gente tenha sucesso aí nas nossas Com certeza, com certeza. Aqui é um bate-papo como nós estivéssemos num barzinho, coordenando alguma coisa. É tranquilo, né? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que nós estávamos já conversando, né, antes de a gente subir aqui para a sala. Sim. Eu estava falando para ele sobre uma mudança que ocorreu por causa da saúde, né? No meu caso, o gatilho foi saúde, né? Mas teve um outro, tipo assim, a pá de cal, né? Sobre esse assunto, que foi quando veio o Covid. Sim. Né? Aí, quando aconteceu o Covid, eu fiquei entubado. Quando eu saí da UTI e fui pro quarto, que eu peguei o celular na mão, aí eu pude ver o que as pessoas estavam falando de tudo que aconteceu e de mim, se tinha alguma mensagem ou não. As atualizações do mundo. E daí, assim, eu fiquei impactado muito com aquilo, porque geralmente você nunca sabe o que as pessoas pensam a seu respeito. Só quando você não está aqui mais, né? Exatamente. Na frente do caixão ali, falar, poxa, o Ivan foi isso, o Ivan foi aquilo e tal, ou bom ou ruim, alguém vai falar alguma coisa. Mas eu fiquei impactado porque as pessoas falavam de mim. E uma das pessoas que eu fiquei impactado foi você. Né? Eu guardo com muito carinho aquele áudio que você falou assim, tinha que ter mais pessoas como você no mundo. E eu fiquei assim, parado na hora, assim, eu fiquei pensando, nossa, o Fernando pensa isso de mim, não é? Mas a nossa história não começa no Covid, né? Não começa. Pouquinho antes. Eu só queria aproveitar que o Ivan está falando aqui, gente, porque, como ele falou, muitas vezes a gente não sabe, né? Quando você parte, as pessoas vão lá no caixão, no seu enterro, no seu velório, e ficam falando de você, falando bem, geralmente, né? Eu queria aproveitar para as pessoas que estão assistindo pensarem na vida que estão levando. Vocês estão levando uma vida para quem? Para Cristo ou só para as coisas da terra? Porque dinheiro nenhum no mundo vai comprar sua vaga no céu. Nenhum dinheiro vai salvar sua alma. Então, para quem não dedica seu tempo à sua família, a cuidar das pessoas que estão próximas a você, pare e pense e reflita. Porque está na hora de você começar a cuidar da sua família e de quem te ama de verdade. É só isso que eu queria deixar aqui antes de começar o assunto. E a gente não combinou nada, a nossa entrevista é tudo assim, tá? Tudo, não tem nenhuma pauta assim, o que não pode ser falado ou pode ser falado, não tem. Vamos lá, Ivan. Mas a gente se conheceu, você se lembra onde? Lembro. Com certeza eu me lembro, estava na BSD Maringá. BSD, era uma atacadista que ficava lá na Avenida São Domingos. Eu comecei a trabalhar em 2001. Uma portinha que entrava lá pelo fundo, né? Sim, não tinha acesso pela frente, entrava pelo corredor, onde era a garagem. Então eu comecei durante 5 primeiros anos da área técnica, né, que eu estou há 23 anos, eu comecei na telefonia, porque o que movia a eletrônica era a telefonia, né? Aí quando começou a segurança eletrônica e tal, daí eu falei, eu vou aprender a mexer. Daí instalava lá um portão eletrônico, dava um defeito, quem que ia consertar? Fernando. O Fernando. O Fernando, né? Sim, eu entrei lá na BSD em 2001, na verdade, eu fazia curso de eletrônica, né? E procurava um estágio e tal, e acabei entrando lá, em 2001. Você fez curso de eletrônica aonde? Eu fiz no Grambel. No Grambel, eu também. Você também fez lá, né? Sim. Como alguns amigos nossos que vão assistir o vídeo aqui. Eu entrei lá para colocar selinho de garantia nos produtos, na verdade, né? Aí fiquei alguns meses fazendo só isso. Depois eu fui para as vendas e depois, como eu fazia o curso técnico, fui para assistência técnica. Que daí eu fiquei lá total de 6 anos na BSD, onde a gente se conheceu e se via muito, todos os dias praticamente. Aí, você é nascido em Maringá ou... Não, sou nascido em Cascavel, Ivan. Cascavel. Nasci lá em Cascavel, dia 29 de agosto de 1982. Eita, sabe tudo, hein? Muito bem. Tem gente que não sabe a data que nasceu, mas ele sabe. Tem que saber. Quando que surgiu, assim, de você... Como que você veio parar em Maringá e como que surgiu o gosto pela eletrônica?
Paz, meu pai é caminhoneiro, né? Ele se aposentou. E eles viviam mudaram muito de cidade. Eu nasci aqui, eu nasci em Cascavel, minha irmã nasceu aqui e meu irmão nasceu em Loanda. A origem da minha família é em Loanda, na verdade. Depois meu pai saiu mudando, morou no Mato Grosso, mudou em um monte de lugar. E daí viemos parar aqui, eu tinha 5 anos de idade. Então eu nem me lembro de Cascavel nada, entendeu? Tua cidade é Maringá. Assim, É Maringá, pra mim sempre foi. Sempre foi. Minha mãe fala de Cascavel e tudo. Já passei lá onde eu morava, na casa que a gente morava, já vi lá. Mas não tenho nenhuma lembrança de lá. E o gosto pela eletrônica é assim, meu irmão... Eu sempre fui função, meu irmão também. E meu irmão fez Grambel. E eu tinha isso dentro de casa, né? Ele é mais velho? Ele é mais velho. Vocês são em quantos na família? Tem 3 irmãos. Tem a Cássia, o Fabiano e eu, que sou o mais novo, diferença de 3 anos pra cada um. E daí eu me interessei. Daí quando meu irmão fez o curso e tal, e já era função, gostava de desmontar as coisas, ele também. Aí eu via nele isso. Aí foi quando eu resolvi fazer eletrônica. Então ele foi tua inspiração? Foi. Teu irmão? Foi, e ele mesmo depois nem seguiu a parte de E eletrônica. você, quando criança, era assim de desmontar bicicleta, essas coisas? Assim? Sim, gostava de pintar bicicleta, fazia tudo. Fazia tudo, literalmente. Eu também fui assim na infância mesmo, gostava de fazer o meu próprio papagaio, essas coisas assim. A gente não tinha celular, né? É interessante que a gente imaginava a coisa pronta, ia lá e fazia e dava certo. Carrinho de alemão, nossa. Passar o carrinho de alemão em cima do dedo. A geração agora não sabe o que é isso. Não sabe que é joelho, não sabe nada disso. É por isso que eu brinquei, né? Porque ele sabe tudo, né? Sabe até a data de nascimento dele, porque a geração agora tá difícil, complicada. Quase ninguém quer pegar na parafusadeira. Né? Não. Tá bem... É difícil achar um homem que troca lâmpada em casa. Eu acho que é bem difícil hoje em dia. Eu teve um dia... Infelizmente. Deve ter uns 6 meses atrás, eu estava trocando a resistência do chuveiro, né? Porque você também tem 2 mulheres em casa, né? Sim. Então, no inverno, banho quente acaba queimando a resistência no inverno, né? Fui lá, eu comprei a resistência, fui trocar. Ela olhou e falou assim: papai, eu acho que eu consigo trocar, hein? É desse jeito, é fácil, sim. Daí eu peguei e brinquei com ela. Falei: filha, tem que casar com alguém que pelo menos sabe trocar uma resistência de chuveiro, né? Uma lâmpada. Aí trocar uma lâmpada, porque realmente tá difícil. Tá difícil. Mas... E daí você foi... Como que você entrou num atacadista para trabalhar? Chegou lá e tal, alguém indicou? Não. Foi teu primeiro emprego, assim, Foi. na área de eletrônica? Na área de eletrônica foi meu segundo emprego. Eu passei pela Cima, mas eu fiquei pouquíssimo tempo lá, na parte de no break. Eu não gostei de lá, enfim. E eu acabei saindo rápido. E eu tava procurando estágio do curso de eletrônica, né? Então eu fui pra BSD porque tinha uma vaga, entrevistaram, me contrataram, normal, sem indicação de ninguém. E eu comecei, rapidamente eu fui crescendo de estoque para vendas, venda para assistência, da assistência eu saí para montar meu negócio, em 2007. E quando que você teve um start assim, pô, eu vou montar um negócio? Para ser sincero, Ivan, eu não pensava em montar um negócio. Eu tenho minha irmã Cássia, que você conhece, né? Para quem não conhece, que é minha sócia, e ela tinha tido já locadora na época, né? Mercadinho, e ela tinha um mercadinho. E ela falava assim: a gente precisa montar um negócio desse seu segmento, a gente precisa montar um negócio do seu segmento. E eu só falava assim, eu estava fazendo faculdade nessa época de automação industrial. Assim, deixa eu me formar primeiro. E foi isso. E eu fiquei esperando me formar, quando eu me formei, aí eu criei coragem para montar meu negócio. Eu lembro que eu tinha pedido aumento pro meu patrão na época, pro seu Abílio. E ele não tinha me dado, falou para eu esperar um pouco, eu esperei um pouco. Aí contratou um rapaz para eu ensinar, você conhece, que é o Cledson. E eu lembro até hoje que ele entrou ganhando praticamente o mesmo salário do que eu, para eu ensinar ele. Ele já tinha 6 anos de empresa. E daí eu falei: realmente esse é o momento. Daí foi que eu pedi demissão e montei meu negócio com a minha irmã de sócio. E eu lembrei uma portinha assim, tinha um caixa, parecia um caixa de mercado. Era né? um caixa de mercado. A caixa ficava sentada ali. Sim, né? Nossa. Daí eu ia lá assim e tal, daí eu olhava, você mesmo falou, né? Falava: poxa, só tem uns cabinhos aqui, uns negócios e tal, né? E começou. Eu lembro, e assim, você chegou a pensar assim, alguma vez: poxa, não vai dar certo, vou voltar para trás, é muito difícil, porque o começo para todo mundo é muito difícil, né? Quem quer empreender no Brasil e com essa carga tributária, com todas essas dificuldades que existem, é guerreiro. Eu pensava que poderia não dar certo, só que eu não tinha outra opção. Falei: eu tenho que fazer dar certo isso aqui. Se não der certo, sei lá, eu vendo produto, instalo, dou um jeito, né? A gente faz alguma coisa e liquida o estoque, pelo menos. Mas graças a Deus, no primeiro
ano, a gente, em 3 meses de empresa, já tinha um faturamento significativo. E como eu tinha muito relacionamento, né, com os clientes, muito relacionamento, a gente tinha um faturamento bem considerável já para um ano. Para um ano não, para 3 meses. Isso faz uma diferença, você falou tudo, relacionamento, né? Porque se você atendia bem, você fez boas amizades, explicava por que o equipamento dava defeito se instalasse daquele jeito. Explicava como funcionava, porque é muito técnico. E a maioria das pessoas não lê manual. Os técnicos não leem manual, a maioria não lê, não gosta de ler. Então me ligava, eu tirava dúvida, enfim, orientava da melhor maneira. E foi isso que fez fidelizar os clientes. E quando eu montei o negócio, muitos vieram junto comigo. Agradecer eles, inclusive a todos aí que até hoje estão lá conosco. Muito bacana isso, né? Relacionamento é tudo. Sim. É tudo, né? Na prestação de serviço, principalmente, né? Porque um vai indicando o outro, né? Exatamente. E nessa trajetória tua, assim, como que eu lembro que você pegou uma marca que hoje eu acho que não existe mais, né? Uma marca de motores, né? O pessoal bem jovem, inclusive, né? Eu conheci eles lá, era de Toledo, né? Toledo. E como que você chegou até eles? Porque seria normal você pensar assim, poxa, quero ter uma marca minha, né, aqui no mercado, né? Porque tem marca X, Y, já está consolidada, né? E como que você foi? Uma pesquisa de internet, alguém te indicou? Como é que foi isso aí? Não, então na época o Thiago trabalhava na PDV, uma distribuidora que tinha aqui. E eu estudava com ele, fazia faculdade com ele de automação industrial. Aí eu perguntei para ele assim, Thiago, quero montar minha empresa, mas todas as marcas de motor já tem aqui em Maringá. Aí ele falou assim, Fer, eu já vi uma tal de Omega Sat. É um motorzinho bem simples, para não falar outra coisa, né? Mas existe, é lá de Toledo e tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz a pesquisa e achei a fábrica lá. Eu liguei lá pro pessoal, marquei para ir lá. E foi eu e meu cunhado Fabrício, na época. Um dia frio, rapaz. Passando tanto frio na estrada, com um Corsinha branco que ele tinha na época. E fomos lá conhecer o Juliano lá. Eu quero agradecer ele aqui mais uma vez, porque eu já falei para ele, ele é meu irmão, e eu vou ser grato a ele a vida toda pela oportunidade que ele me deu quando a gente estava no começo de tudo. Aí você foi lá e tal, e deu certo, foi bem recebido? Não, fui bem recebido e ele já tinha vontade de achar um parceiro aqui. Na época, ele produzia pouca coisa. Ele pegava de outras marcas, colocava a marca dele e revendia. O motor, ele começou a fabricar 2 anos antes da gente começar a vender. E tinha muito problema, realmente tinha muito problema. Mas como eu já entendia bem, eu ligava todo dia, falava, Juliano, melhora isso. Melhora isso. Você deve lembrar de algumas coisas, falar, melhora aquilo, cara, tem que fazer isso, porque vai resolver aquele problema lá. E eles foram ouvindo, e a gente foi crescendo e foi ficando cada vez mais parceiro, sabe? Na via de mão dupla, realmente, todo mundo cresceu muito nessa época junto. Eu lembro ali na Praça Regente Feijó, tinha a tua primeira portinha ali, né? Tinha 80 metros lá. 80 metros. Aí você mudou na mesma praça para o outro lado, num lugar maior. Sim. E essa história eu conheço um pouco porque você me contou na época alguma coisa. Sim. Mas eu gostaria que você, nessa trajetória aí que nós estamos falando, te entrevistando, contasse um pouco como é que foi esse salto. Que você mesmo falou assim, 3, 4 vezes lá o valor do aluguel daqui, não aguento pagar, não vai dar certo, você ficou pinel na época. Né? Mais uma vez o Juliano lá da Omega Sat, como ele era muito parceiro nosso, e não cabia mais mercadoria. A gente colocava mercadoria até encostar no teto, você deve lembrar, lá não tinha jeito de colocar mais produto lá dentro, isso foi em menos de 2 anos. E o Juliano chegou e falou o seguinte, vocês estão com medo de mudar? Por quê? Ele falou, o valor do aluguel já é muito mais caro e tal, enfim. E ele falou assim, Fernando, eu banco aluguel para vocês, pode mudar. 6 meses eu banco, eu tenho certeza que não vai precisar, mas eu banco. Se aí vocês estão precisando, dou um apoio. E foi o que ele fez. Aí fomos nós, um prédio 4 vezes maior, e vamos de novo, e crescendo, e crescendo. Aí essa foi uma etapa que a gente cresceu demais e vendia muito, mas muito motor. A gente comprava de caminhão fechado, acho que não tinha um lugar, um bairro da cidade que não tinha motor nosso. Graças aos instaladores que compraram a ideia, né, claro. E assim, para você... Qual foi assim, teve algum fator determinante, aquele momento assim que você pensa assim, poxa, o negócio cresceu, agora eu não posso pensar como um técnico de bancada, uma pessoa tem que buscar conhecimento de empreendedorismo, sei lá,
E para associação comercial, teve um dia assim que você falou, pô, não dá mais para brincar, né? Aí, Ivan, sinceramente, de carrinho de rolemã, agora o negócio é... Sinceramente, isso demorou para acontecer. Porque como é difícil achar técnico, você sabe, qualificado, de bancada, enfim. Eu demorei para achar lá. E até hoje a gente sofre com essa mão de obra, mas enfim. Então, não tem muito tempo que eu comecei a buscar isso. E enxergar isso. Você tem que estar por trás e só fazendo a gestão. Vendo ali onde você pode economizar imposto, porque tem como, né? Quem trabalha certinho tem muito crédito que você consegue se beneficiar. Vendo as falhas da empresa, estoque, enfim, onde você tem percas, né? E quanto menos perca, maior o lucro. É mais fácil você aumentar o lucro assim do que na margem do produto, principalmente como a gente trabalha com contrato e é produto tabelado, que é Intelbras e PPA também. Então, a parte da gestão é fundamental. E colocar pessoas para fazer e saber orientar. Mas teve algum fator assim, ou algum dia que você falou, pô, tem que mudar, eu tenho que ser mais gestor do que técnico? Teve um dia que você acordou assim, como é que foi? Alguém falou alguma coisa para você? Não, entre nós lá, minha irmã falando, minha esposa aí lá, sempre falando, Fer, não, você tem que sair um pouco da frente e ir para trás do seu negócio, para começar a enxergar mais oportunidades. Amigos meus também, que têm empresas muito grandes, sempre aconselhando. E daí buscou conhecimento, fez um treinamento? Todo dia, Ivan. Todo dia. E a gente não sabe tudo, né? A gente procura pessoas com conhecimento em outras áreas, por exemplo, consultor na parte fiscal, contábil, porque hoje é ali onde a gente consegue ter um lucro bom. Além da margem do produto. Para ser consultor contábil no Brasil tem que ser ninja, hein? Tem que ser mágico. Mas vai mudar, graças a Deus. E outra pergunta, tá? Nessa trajetória aí de uns 3 ou 4 anos atrás, você era metade do que você é hoje, assim, de físico. Era o palitinho, né? Rapaz, essa é outra história. Aconteceu de dar uma bombada. Então, chegou a pandemia e eu tomava remédio de ansiedade e tal. E daí meu cunhado é personal trainer. Eu já tinha feito academia, mas há muitos anos atrás. Na época que eu trabalhava na BSD lá em 2001, eu fazia faculdade, né? 2002. Fazia faculdade, saía da faculdade às 11 horas da noite e ia pra academia. Depois abandonei tudo, enfim. Aí você me conhece, sabe que eu fiz transplante capilar, bem calvo. E comecei pra academia, pra ver se melhorava essa parte da ansiedade. E daí a calvície era desenvolvida por causa da ansiedade? Eu acho que não. Eu acho que é hereditário mesmo, porque meu pai é bem calvo, minha mãe tem pouquíssimo cabelo também. E o estresse ajuda um pouco. E daí eu comecei e não parei mais. Aí fui atrás da parte de endocrinologista, fui nutricionista, e ganhando peso. Chegamos a 100 quilos e hoje estamos aí, e 90 e pouco. Antes você estava com quanto? 75. Mas eu tinha 28% de gordura, hoje eu devo ter 15 no máximo. Mudou um pouquinho, hein? Mudou só um pouquinho. Mudou um pouquinho. Nesse tempo que o teu corpo mudou, para as pessoas que estão assistindo, né, saber que não é assim, né? Não. Quantas horas por dia, todo dia, sábado a sábado, domingo a domingo? Não, eu não faço assim radical não, Ivan. Eu faço de segunda a sexta-feira. E a dieta também, de fim de semana eu já não faço dieta. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, quem sou eu para falar, tá? Tem uns especialistas que falam muito melhor do que eu. Mas 70% do seu resultado de academia vai ser a dieta que você segue. Tanto para ganhar massa, quanto para perder gordura. Aliás, quanto mais massa você ganha, mais fácil vai ser para você perder gordura, que mais energia seu corpo gasta. Seu basal aumenta, no caso. E uma coisa que você falou para mim, quando eu estava dando aula de curso técnico, um dia você foi lá, eu fiz uma pergunta para você na frente dos futuros técnicos, né, os alunos que estavam ali. Sim. Se eu não me engano, acho que devia ter uns 10 alunos ali. E eu perguntei para você assim, da tua base de clientes, né, quantos por cento são instaladores? É aquele que a empresa está dentro do carro dele, né, ele coloca a escada lá e vai para campo para fazer instalação. Né? Você tinha comentado que seria em torno de uns 80% da tua venda era para esse público. Ainda é assim? Continua, né? Continua assim. De 70% a 80%. O que mudou é que hoje a maioria é MEI, né? A gente não vende para CPF por questões tributárias que o imposto é maior. Mas
Ainda continua de 70% a 80%. E assim, na tua visão, né, você já veio da área técnica, né, galgando, fez a faculdade de automação industrial, tal, veio galgando. Na sua visão de mercado, assim, o que falta para esse profissional ele, sim, sei lá, crescer, vender mais, crescer, ter um ganho melhor, enfim? Eu acho que falta o profissional entender o valor da mão de obra dele. Ele entender que a mão de obra está cada dia mais escassa. Então tem pessoa que trabalha com uma qualidade de mão de obra, com um tipo de acabamento, com um tipo de conhecimento muito raso, e tem pessoas que têm um conhecimento muito elevado. As pessoas têm que saber cobrar o preço do trabalho dela, porque cada dia menos vai se ganhar em produto. A internet está aí, faz quantos anos? Está virando cada vez mais commodity, né? Exatamente. Então o seu conhecimento você tem que ser valorizado. Se você não valoriza o seu conhecimento, quem vai valorizar? Mas como? Se aperfeiçoando, fazendo treinamento, dominando o produto que ele vende. Porque muitas vezes a gente está cansado de ver isso. O instalador chega lá na ponta, não oferece o básico só para o cliente. Ele não observa muitas vezes. Cheguei na casa do cliente, não tem um vídeo porteiro, não tem um interfone, só tem uma campainha. Mas ele pediu um orçamento de motor. Vai lá e só oferece o motor. Não, peraí, ele não tem um interfone pelo menos. Vamos oferecer um interfone? Colocar uma fechadura? Ah, ele pediu CFTV, vou entrar na casa dele para ver. Então, ele quer câmera, peraí. Mas eu tô vendo aqui que ele não tem automação dentro da casa dele. Não tem um interruptor inteligente e por aí vai. Então é identificar as oportunidades no mesmo cliente que pediu um orçamento único de algum produto. Então eu acho, no meu ponto de vista, que falta isso. Se especializar em vendas, não só na parte técnica. Bacana. Eu vejo assim, né, eu acho que vai complementar o que você falou, é que eu vejo que falta assim, para esse profissional que não é pouco, né, a gente falamos de um segmento, mas tem quem faz elétrica, hidráulica, né, a parte de alvenaria, enfim, tem de movelaria. Todo prestador de serviço. Tem muita prestação de serviço. Mas eu vejo assim, principalmente desse técnico que sai para instalar um ar-condicionado, placa solar, eletricista, eu vejo assim que falta gestão mesmo. Exatamente. E aí eu vejo dois níveis assim de gestão, né? Gestão de pessoas e gestão do negócio. Que é o que você falou, eu vou dar um passo para trás aqui, né? Entre aspas para trás, né? Para dar uma visão, ter uma visão geral do meu negócio, o que eu posso melhorar, tal, porque quando melhora todo mundo ganha, né? Do que está ali no bolo todo mundo ganha. Sim. Essa visão e principalmente a gestão de emoções. Eu já tive vários parceiros assim de fazer instalação, vários técnicos assim. Eu percebo que, por exemplo, teve um que falou há pouco tempo atrás, olha, se for fazer serviço no condomínio eu não faço, né? A não ser que eu vou lá e faço, mas você conversa com as pessoas. Né? Eu falei assim, por quê? Não, é muita reclamação demais e tal, né? E é interessante porque quando você presta serviço para uma pessoa, né, você é um resolvedor de problemas e você vai receber reclamação. Exatamente. Né? Eu gosto muito de atendimento de condomínio justamente por isso, porque assim, entra um condômino, ele te elogia o seu serviço, entra outro, que principalmente tem uma picuinha às vezes com o síndico, ele já te excomunga, já fala mal. Aí você não pode nem subir demais com o elogio e nem descer demais com a crítica. Sim. Tem que ter uma maturidade emocional, e muitos não têm. Então você é pago pela quantidade de problemas que você resolve, né? Exatamente. E de que jeito? Você falou assim, quando tem um acabamento melhor, ele resolveu um problema de uma maneira melhor, aí ele vai ser melhor pago, né, se ele valorizar o trabalho dele. Então, esse nível de gestão, principalmente emocional e de pessoas, Sim. eu vejo que falta muito. A geração agora, né, nós temos um desafio que nós temos meninas, né, a geração agora é uma geração assim que não aguenta muito, né? O esporro do patrão. A gente aguentou bastante coisa, né, Fernando? Muita coisa, né? Nossa. Mas a geração agora parece que não, né? Na verdade, falta resiliência, né? Eu acho que na maioria da população. Se você não tiver resiliência, você não alcança nada. Nada é fácil. Igual você falou, academia é fácil, começar um negócio fácil. Nada é fácil, gente. Nada é fácil. Na vida de ninguém vai ser fácil. Você faz, qualquer um faria, e nós não somos qualquer um, né? Não, exatamente.
todo prego que se destaca leva martelada, né? Aham. Então, assim, só que tem que ter resiliência, continuar e buscar fazer diferente. E buscar fazer o que gosta na vida, não pensar no dinheiro. Se você fizer o que você gosta, provavelmente você vai ser um dos melhores do que você faz. E o dinheiro vai vir, é consequência. É consequência. É o que eu penso. E hoje você está com quantos funcionários? Mas, olha, incrivelmente eu estava fazendo essa conta hoje de manhã. Que a gente contratou mais algumas pessoas essa semana. Fechou em 60 pessoas, total. 60 pessoas. Mas aqui em Maringá? Não, geral. Geral? Aqui em Maringá são 34, são 16 em Curitiba, são 3 em Paranavaí, 2 em Cianorte. Deixa eu ter que editar essa parte, errei na conta. Bom, não precisa fazer soma. Deixa que o pessoal que está assistindo, eles somam depois lá e se não der certo, eles comentam lá se a conta não bateu. Total de 60 pessoas, agora eu não lembro, Maringá aumentou, eu tô falando o número errado, 34. Deve ser 39. Quanto tempo tem a empresa? Ivan, que você começou nós começamos naquela portinha? O primeiro pedido, o Juliano sempre fala que foi no aniversário dele, dia 17 de agosto de 2007. Então esse ano completa aí 18 anos. 18 anos. Né? Há 18 anos atrás, você imaginava estar como está agora? Não. Não imaginava. Se você fosse falar alguma coisa pro Fernando do passado, né? Se você tivesse lá o Fernando magrinho, começando a cair os cabelos, o que você chegava para ele e falaria hoje? Para esse Fernando? Fica tranquilo que vai dar certo. Porque eu ouvi muito no começo. Muita gente. Até na minha família. Que não ia dar certo. De concorrentes, então, os clientes chegavam falando assim, há 3 meses ele vai fechar. E essa pessoa que falava isso, inclusive, abriu uma empresa depois que trabalhava de funcionário e fechou. Em pouco tempo. Então, assim, é o que eu falei, é resiliência. Você vai apanhar muito, mas muito. Tudo que você for começar, vai ter muita gente batendo. Mas tem que acreditar em você. E tentar fazer o seu melhor e fazer diferente do que os outros fazem. Que foi isso que a gente fez. E se dedicar. Eu trabalhava muito, mas muito. Trabalhava das 7 às 10 todo dia. Não faz muito tempo, acho que coisa de um mês, talvez, ou mais. Não sei se foi dezembro, não me lembro bem agora, que eu fui lá e você estava na assistência técnica lá, trabalhando, consertando o motor lá, não sei se alguém tinha de férias, estava doente, e falou assim, não, pá, vem aqui comigo que eu resolvo esse negócio aqui. Tava pois lá. Tá 100 pessoas lá, precisava ajudar o pessoal lá. Mas enfim, só para dar uma baixada na demanda ali que estava muito alta, sem funcionário. Mas a gente resolveu, graças a Deus apareceu mais um abençoado aí que vai começar quarta-feira, com experiência, para melhorar a assistência técnica lá. Que bom. Você falou resiliência, né? Eu sempre explico aí uma vez para minha filha, com o elástico, né? Você pega o elástico, estica, solta, ele volta no mesmo lugar, né? Então ele teve aquela pressão, mas ele não arrebentou, ele voltou. Então isso é resiliência, né? Você leva a pancada, tal, estica, vai até no último lá, depois volta de novo e tenta de novo e vai de novo. E dá-lhe pancada, viu? Sem desistir. É muita pancada. Né? Sem desistir. Para quem é empresário no Brasil, tem que ser muito corajoso, eu acho. Porque você ainda leva a fama de ser mercenário, entre outras coisas. Que você se aproveita das pessoas que trabalham para você, que você paga pouco. Ninguém sabe. Quem não tem, só quem tem empresa sabe como é difícil ter empresa no Brasil. A carga tributária que nós temos que é absurda, para não ter nada em troca. A gente não tem nada em troca do governo. Eu, pelo menos, não utilizo nada do governo. Então, assim, e a maioria das pessoas, eu acredito. E quando a gente está no começo, você talvez não tem nenhum funcionário, mas tem tem 2. Né? Você até aceita você não ganhar nada no começo, ou ter que fazer uma outra coisa para ganhar, mas quando você chega, que nem você falou, a 60 colaboradores, são famílias que dependem do negócio que você criou. Então você tem que ter uma gestão, tem que estar constante, tem que estar um olho no gato, outro no peixe, né, como é o ditado, senão desanda o negócio. Ivan, minha esposa faz o RH lá, a gente estava conversando essa semana, inclusive, sobre isso. Chega um ponto que você tem um negócio de tantos anos, a gente quer dar o melhor para o nosso funcionário. Mas como eu falei, as despesas são muito altas, então a gente faz o possível, a gente tenta pagar da melhor maneira possível, o melhor valor possível, onde cabe na conta da empresa.
E a nossa meta é conseguir pagar mais a cada ano que passar. Não é uma promessa aqui do Fernando, não. A nossa intenção é essa. Se eu estou sendo abençoado, eu quero abençoar a vida de outras pessoas. Essa é a nossa ideia e esse é o objetivo da empresa. E eu sei que são 60 pessoas que estão lá hoje, diretamente, e tem mais muitas indiretamente, que fazem parte desse ciclo. Então eu vejo que isso é uma missão que nós temos que fazer com muita qualidade. E você, assim, o que você falaria então para o Fernando? Você falou que tá 18 anos, né? 18 anos. 18 anos, então já é maioridade, né? Tá muito atingindo já a maioridade agora, 18 anos, né? Já. E o que você falaria então para o Fernando do futuro? Daqui, quem sabe, há mais 18 anos para frente, tá? 36 anos, né? Lá, 18 anos para frente. O que você falaria para esse Fernando? Paz, curta a sua vida, aproveite sua família, aproveite as pessoas que estão próximas a você, que você ama, porque eu fiz a minha parte aqui para você chegar aí e continuar abençoando a vida das pessoas e curtir a sua vida. Que esse é o objetivo, eu acho. Eu vi o Flávio, dono da WhatsApp, no podcast, inclusive, falando que a ideia dele é morrer sem nenhum real na conta. Que ele já fez a sucessão dele, tá num patamar absurdo, né? Porque se ele morrer com dinheiro na conta, ele foi pobre durante a vida toda dele. Eu achei muito legal isso aí, porque ele já passou, já fez a vida dos filhos dele, e a dele também. Hoje ele usufrui e tal, ele deu exemplo até, né? Eu achei que a frase dele foi bem bacana, porque não adianta nada você ter um monte de dinheiro guardado e não ajudar as pessoas. Você não vai levar no caixão? Vai ficar para quem? Você fez a parte dos seus filhos, estão bem, você já encaminhou todos eles. Então acho que realmente o que ele falou serve para muita gente pensar nisso aí. Não só para mim, para todo mundo. É muito legal você falar isso, porque eu acho que foi, sem sombra de dúvida, a maior lição que eu tive ao passar por aquele processo de quase morte no Covid. Porque a maioria que eu falo, talvez uns 99% aí das pessoas, só vão acordar para o que eles fizeram com a vida deles no final, quando talvez está igual estava ali naquela UTI, eu não conseguia levantar um copo d'água na boca, não conseguia falar, enxergar direito. Então, naquela situação, eu fico pensando, se eu tivesse lá com meu pai e minha mãe faleceram com 85 anos, né, no ano que eu completava 85 anos. Sim. Aí eu fico pensando, se eu tivesse naquela UTI com 85 anos, como eu estava ali, como eu vi minha mãe muitas vezes, né? Aí eu fiquei pensando assim, e daí, o que eu fiz com a minha vida? Né? Eu me projetei lá na frente, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, e daí, o que vai acontecer, né? O que eu tô fazendo? Aí eu fui tomado por um senso de urgência, sabe? E todos os dias eu acordo e eu faço aquela pergunta do finalzinho do filme do Soldado Ryan, né? Será que estou fazendo valer a pena? Né? Será que estou fazendo valer a pena? Será que estou fazendo certo? Sabe? Aí todo dia é uma reflexão, todo dia, porque se eu fosse pensar assim, ó, será que, levando em conta que eu vivesse até 85 anos, eu teria mais 32 para frente. 32 é muito pouco. É muito, se você pensar, é muito pouco. E daí, o que eu vou fazer? E será que quando chegar lá no ano 32, eu vou estar com o mesmo vigor físico que eu estou agora? Com certeza não. Será que eu vou estar debilitado? O que eu vou estar produzindo? Porque a natureza elimina o que está parado, né, Fernando? Exatamente. A natureza elimina o que está parado. Até eu ouvi dizer uma vez que até o cadáver ali está em decomposição, as células estão se movimentando, então não existe nada parado na natureza. O que está parado é eliminado, né? Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa e tal. E até o podcast aqui é uma dessas coisas que eu venho trabalhando, né? Eu vou te contar uma curiosidade. Quando eu estava na UTI, assim, já para ir para o quarto, eu tive uma visão que eu ia dar um testemunho em vários locais, né? Eu tive a visão de dar testemunho lá na tua empresa. E o dia que eu dei testemunho lá, assim, até a cor da roupa das pessoas eu tinha visto já. Lá naquela UTI, eu me vi fazendo aquilo. E eu, quando eu estava ali, falei assim, é isso que eu quero fazer.
né? Eu quero alertar, porque se Deus me deu mais tempo, eu quero alertar as pessoas. Ó, o tempo é curto, você tem que cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, cuidar do seu trabalho, contribuir com alguém, com alguma coisa, porque vai passar e passa muito rápido. Ivan, vou te falar, eu nunca fui uma pessoa assim que buscou a Deus, nunca fui. E eu falo aqui sem nenhuma vergonha. Recentemente eu participei do Face a Face com Deus, e lá eu senti o Espírito Santo falar comigo. Mas muito, 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 muito mesmo. E para quem não teve experiência, Algo particular seu. particular meu, não deixe passar o tempo. Busque a Deus, sem ser na dor, porque se não for por sua vontade, vai ser na dor. Aí vai ser bem pior. A gente vê muitas pessoas próximas, depois que eu participei, eu escuto muita coisa assim negativa, sabe? Mas eu sei dentro de mim, entendeu? O que eu senti. Eu sei o que vale a pena, o que não vale a pena. Inegável. E o que eu mais aprendi foi, a gente tá aqui para salvar almas. É para fazer o bem pro próximo, independente se o próximo faz mal para mim ou não. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não vou salvar ninguém. A salvação é individual. Então, eu sempre fui assim, minha esposa sempre falou para mim, Fernando, mas a pessoa tá fazendo de trouxa. Assim, tá bom, não tem problema. Minha consciência tá tranquila. Eu tô fazendo a minha parte em certas coisas, né? Eu digo coisas bobas, assim. Então, às vezes, o que parece que você tá sendo bobo, você só tá sendo correto. E você não vai pagar o preço do que o outro tá fazendo. Você não precisa se igualar a ele. Você vai estar sendo igual a ele. Se a pessoa é ruim, você vai ser igual. Não tem porquê. Então eu queria deixar isso aqui em aberto e dizer que quem não foi atrás de Deus ainda, gente, vai antes que seja na dor. É uma coisa que eu sempre pensei depois daquela experiência com o Covid, que assim, um dia eu vou voltar naquele mesmo lugar. Não vou dizer na UTI, mas quando eu estiver diante de Deus de novo. Só eu e ele, igual você teve experiência você com ele. Aí ele vai perguntar, e daí, o que você fez com o talento que eu te dei? Você enterrou ou multiplicou? O que você fez com o sangue do meu filho? Né? E daí essa pergunta todo dia me instiga. Quando eu tô cansado, não tô a fim de fazer, tô, sei lá, né, pensando em, não, é melhor ficar quietinho aqui do que arrumar pra cabeça. Aí não, tem que fazer uma coisa e sabe, dá aquele comichão assim, te coloca no trilho de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Você falou uma coisa legal aí, que eu lembrei de um negócio que aconteceu lá na Praça Regente Feijó, nessa outra loja. Na segunda loja. Né? Na segunda loja lá. Cheguei um dia lá. Tem uma coisa que você fez naquela época que foi uma coisa assim, eu não sei de quem foi a ideia, se foi sua, de quem que foi, ou simplesmente aconteceu, mas foi uma estratégia muito boa. Você contratou uma pessoa para fazer uns salgadinhos, uns negócios lá, daí dava assim, por exemplo, porque o cara que trabalha na rua, ele não tem horário para nada, né? Sim. Aí dava umas 4 horas da tarde, o cara assim não tinha almoçado, não tinha nem tomado café da manhã às vezes, tal, tava lá na labuta, daí deu umas 4 horas da tarde, aquele tempo, ele passava ali, tinha uma canjica, um bolo, arroz doce, e a pessoa chegava, opa, tal, ali, virava um point, né, da pessoa parar o carro ali e tal. Eu não lembro o nome da moça que trabalhava fazendo, mas a ideia eu acho que foi da Cássia, uma das meninas que trabalhava com nós. Mas, Ivan, ia muita gente lá. Só para comer alguma coisa, às vezes acabava comprando alguma coisa. Isso gerava relacionamento. Exatamente. Né? Que tudo começa no relacionamento e termina no relacionamento. Quando nós começamos, nunca nenhum distribuidor de Maringá tinha feito um churrasco, um evento assim para os instaladores. Fomos lá e fizemos o 1º de dezembro, que nós abrimos em agosto. Em dezembro nós fizemos churrasco. Não sei se você lembra, numa chácara. Tinha bastante gente. Você chegou aí? Eu fui uma vez que era ali na própria OMG, onde está hoje. Fui uma outra vez que foi ali para baixo, onde acho que um seminário, um lugar ali no Monteiro Lobato, ali embaixo. Tá, sim, lá na Associação da Santa Casa. Isso. Não, esse foi o primeiro, foi em 2007. Rapaz, depois daquilo aí começaram a fazer outras coisas os concorrentes. Por isso que a concorrência é boa, faz você melhorar. Aí eu penso assim. Legal. Aí eu lembro assim que um dia eu cheguei lá, né, na segunda loja, não sei se você vai lembrar disso. Você tava assim, com a cara fechada, irritado, bravo.
Eu perguntei ao Fernando, o que aconteceu? Você lembra disso ou não? Não lembro. Aí daí o que foi e tal? Daí tinha um concorrente, não vamos falar o nome, né? Pra não ficar chato. Não precisa. Né? Por ética, né? Aí eles falaram, o cara aí fica reclamando, falando as coisas, ele fica cheio de leve trás e tal. Não, vou lá conversar com ele, lembra? Lembro. Vou lá conversar com ele. Eu peguei e falei pra você, não sei se você lembra que eu comentei com você, eu falei assim, cara, dá uma olhada, ó, onde você tava ali, onde você tá aqui. Cara, faz o seu, cara, você tá crescendo. Eu comecei a dar risada, falei, vai de boa na lagoa. Mas sempre vai incomodar. É que você falou, né? O prego que se destaca leva uma martelada. Eu tô desde 27 anos já, hein? Desde 98 dando aula na igreja. Agora eu tô com uma turma ali de 30 e poucos alunos, 30 alunos, né? Isso tem uma coisa que eu sempre falo para eles. Tá assim, já formatado, que em alguma aula eu vou falar isso. Eu falo assim, ó, quando tem alguém aqui que, sei lá, morou no sítio, aí, você fala assim, eu morei e tal. Então, quando tinha uma manga, se uma fruta que você gostava tal, e estava muito alto no pé, o que você fazia? Eu tacava pedra, eu tacava vara, bambu, alguma coisa, ou eu subia lá e se eu não conseguia subir, eu tacava uma pedra. Né? Eu falei, mas se essa árvore de fruta aí tivesse seca, velha, tal, não fiz pra nada. Cortava fora, sei lá, um jeito, tacava fogo, cortava fora. Eu falei assim, então, a árvore que dá bom fruto, leva varada, pedrada, e aqui não dá fruto nenhum, leva machadada. Então o que vocês preferem? E eles falam, não, prefiro levar, você ter bom fruto, né? E daí você vai ser visado, você vai ser massacrado e tal. Mas é bem isso que você falou, a gente não tem que se preocupar com os outros. Faça a nossa parte, sempre. Até hoje, nós não abrimos em Curitiba lá, vai fazer 2 anos, e no começo, tudo que a gente ia fazer, o concorrente também colocava alguma coisa para fazer no mesmo dia de evento. Sempre assim, faz tudo bem, deixa ele, vamos fazer a nossa parte. Eu não quero saber o que ele está fazendo para montar um evento no mesmo dia, no mesmo horário para prejudicar ele. É o trabalho dele, deixa ele fazer o trabalho dele, mas tem gente que acha que o mercado é só para ele. Algumas pessoas são assim. Infelizmente sofrem, porque não tem qualidade de vida uma pessoa dessa. É por isso que eu falei que falta gestão de emoções, gestão de pessoas, a começar pela própria pessoa, né? Porque se ela não cuida dela mesma, né? Daqui a pouco vai embora. Só vai se acabando. Vai embora mais cedo. Exato. Isso aí, Fernando, foi um papo muito bacana. Gostei bastante desse papo nosso. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei, ou você quer perguntar para mim? Eu vou entrevistar daqui a você, mas você tem liberdade. A gente se conhece há sei lá quantos anos, né? Eu queria agradecer, Ivan, a oportunidade de falar sobre você, que nem eu te falei aquela vez lá, né? Você se comunica muito bem. Você vê a sua vontade de ajudar as pessoas, como sempre ajudou lá, a mim e alguns clientes que tinham problemas. Eu falava, cara, fala o que vai, porque eu não entendo de telefonia nenhuma, não entendo nada. Mas tem um cara que entende. E sempre se prestou a ajudar as pessoas. Seu depoimento sobre o Covid, eu acho que se você está aqui hoje, você deve ter certeza disso, que é por causa de Deus. Então, acho que ele te deu uma missão que é levar o nome dele. E eu creio que você faz isso muito bem. Você já trabalha para ele. Então você está fazendo a sua parte e eu tenho certeza que você vai viver eternamente e poucas pessoas vão, na minha opinião. E eu espero aprender muito com você e conseguir também viver eternamente. Que isso, eu fico lisonjeado. O espaço aqui é democrático mesmo, né? Porque aqui, esse podcast, eu já falei algumas vezes, né? Mas essa entrevista, eu converso com pessoas comuns que fizeram algo extraordinário, que saíram fora da casinha. Então eu vejo assim, o Fernando, que nasceu lá em Loanda, né? Você falou? Cascavel, família veio de Loanda, caminhoneiro e tal. Aí foi fazer eletrônica e tal. Nem imaginava chegar onde está hoje. Nunca. Né? Nem imaginava chegar onde está hoje. Então assim, e você falou assim, eu fui resiliente. Né? Levou pancada, eu sei de algumas pancadas que você levou, né? Não só dessas pessoas que a gente comentou aqui, né, por comentar, mas também
por outras coisas da vida, né? Que acontece no meio do caminho, que a gente não prevê, nem pensa que vai acontecer com a gente, né? Como aconteceu comigo de uma parada aí de 3 meses. Pois é. Né? Mas assim, eu vejo que você venceu. Está vencendo a cada dia, né? Vencer a si mesmo. E é por isso que você está aqui. Eu tinha certeza absoluta que tinha algo que as pessoas que às vezes conhecem o Fernando lá da empresa não sabem quem que é o Fernando, né? Aquele técnico de bancada que ajudava os técnicos ali e tal. E, né? Hoje tem uma filhinha. Quantos anos ela tá? A Lívia tem 8 anos. 8 anos, a Lívia. Eu lembro quando eu tava na barriga. Nossa. Né? Eu lembro assim, e daí, Fernanda? Nasceu. Vixe. Eu brincava com o Fernando, falava assim, agora nós vamos ser pai. Agora nós vamos ser pai, porque eu já tinha a minha, né? Sim. Eu voltava a ser pai. E o tempo voa, Ivan. A gente começa a ver as fotos dela, às vezes pequenininha. Semana mesmo eu vi lá em casa algumas. Como o tempo passa rápido. E se a gente não se atentar, a gente perde a infância, né? Como muita gente perde. E eu queria deixar, assim, um recado, Ivan, assim, para quem está começando hoje um negócio, ou tem ideia de começar um negócio, no meu ponto de vista, entenda do que você vai fazer. Domine o assunto. A sua chance de ter sucesso é muito maior. Você que é funcionário, se você não está contente no seu emprego, peça as contas. Demita a empresa. Demita a empresa. Procure outro emprego, que seja primeiro. Mas se você não está contente, não fique na empresa. Porque se você aceitou trabalhar na empresa, então vista a camisa. Se você está na empresa, vista a camisa. Se você não está contente, procure outro emprego e saia. Mas vá para um lugar que você se sinta bem. Que você vai produzir e dar o seu melhor. Porque não é justo também para o empresário ter uma pessoa na equipe que não quer estar lá. Que essa pessoa não vai produzir. Então, assim, o ambiente tem que ser agradável para a pessoa que está trabalhando. Porque a pessoa passa a maior parte da vida no trabalho, praticamente. Sim. Então, assim, esse é um conselho que eu dou de vida. E nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista. Eu realizei sonhos que eu achava que eu não ia realizar. Ainda tem alguns. Mas alguns que eu realizei, eu nunca imaginei realizar. Achava que era muito, muito, muito distante. E tem algum que você quer realizar ainda? Tem, mas material, eu não vou falar, mas assim, como pessoa, claro, é buscar a Deus cada dia mais. Eu ainda sou bem novato nessa questão, tenho muito a aprender, mas muito, muito a aprender. E uma coisa que eu nunca tive, Ivan, que eu estava esquecendo de falar, para quem tem, se olhar no espelho, é orgulho. Eu nunca fui orgulhoso. Nunca fui um cara que, assim, eu não vou conversar com esse cara. Esse menino compra pouco. Não, eu vou passar, não vou dar oi pra ele. Ou, enfim, seja humilde. Seja sempre humilde, não interessa se você tem dinheiro. Seu dinheiro não vale nada. O que a gente vale é o que nós somos, é o nosso caráter. Então, seja sempre humilde. Eu vejo muita gente, cara, muita gente rica de dinheiro e pobre ao mesmo tempo. Porque não tem uma humildade, um mínimo de humildade. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo vai acabar do mesmo jeito. Ó, pessoal, e o que ele tá falando é verdade, tá? Eu vou dar o outro testemunho aqui, tá? E é verdade. Lembra que quando eu tinha uma sociedade eu desfiz, fiquei devendo lá na tua empresa. Aí eu pagava o consórcio de um carro e tal, o consórcio saiu. Aí bem na hora que o consórcio meu saiu, eu ia comprar o carro, o meu deu defeito. Bem no módulo lá do carro, né? No módulo eletrônico lá do carro, né? E fui em 4 lugares para achar o defeito. Guinchando 4 vezes o carro para poder achar o defeito, que não achava, né? O que era. Aí quando o carro ficou pronto, eu falei assim, Fernando, vou vender esse carro, vou pagar, eu te devo, né? Daí você falou, não, deixa o carro aqui e tal. Eu falei, mas como assim, né? Vou deixar o carro aqui, vou dar outro trabalho para você, que você vendeu o carro, né? Aí você lembra que você falou assim, não, mas tem outro que tá devendo mais. Daí eu vou fazer uma troca com ele num apartamento lá e tal. Né? E me ajudou, esse cara me ajudou ainda, hein? Então... A gente tem que procurar fazer o bem, ajudar as pessoas sempre, sempre assim.
São coisas que a gente não esquece, né? São pequenas coisas que fazem muita diferença. Sabe por que eu penso assim, Ivan? Quando eu comecei, eu fui ajudado. Eu falei do Juliano aqui, vou falar sempre dele. Ele é meu irmão hoje. Do jeito que eu fui ajudado, eu tenho que ajudar outras pessoas. Porque se eu fui abençoado por alguém, por que eu não vou fazer pelos outros? Ninguém faz nada grande sozinho. Claro que a gente não tem que ser bobo, né? Lógico. Mas quem merece, a gente tem que ajudar. Se a gente puder. Honra a quem honra merece. Exatamente. E eu queria agradecer antes que acabe a minha esposa, ela que aguentou muito tempo a barra, ela sabe lá que ela aguentou, que não é fácil. Eu trabalhava demais, eu não acho que tenha que trabalhar demais, tá? Não acho que é um exemplo, mas no começo eu trabalhei muito, que no começo é preciso trabalhar muito. Trabalhava das 7 às 10 todos os dias, almoçava na empresa, nem almoçava na verdade, comia uma marmita ali. E se dediquem, acreditem em você, no seu sonho, não escutem os outros que querem te pôr para baixo. Acredite em você e em Deus, né? Acima de qualquer coisa. Fernando, muito obrigado. Obrigado, Igor. Muito obrigado pela essa parceria, essa disponibilidade sua de estar vindo aqui. Imagina. De contar um pouco da tua história, né? Que as pessoas muitas vezes não conhecem, de ver o Fernando real. Imagina. Né? Não o Fernando só empresário, né? O Fernando pai, o Fernando esposo, o Fernando amigo, né? O Fernando que tem sonhos. Tem que ter e tem que ser pai melhor ainda, cada vez melhor. Muito, minha bebezona. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Obrigado, pessoal. Boa noite. Não esquece de dar uma olhadinha no link da descrição, compartilha com alguém que está precisando de uma mensagem de esperança, de resiliência, como foi dito aqui, né? E deixe seu comentário, suas sugestões, né? E os haters também, né? Que quiser brigar, né? Ser os tacadores de pedra, né? Não tem problema, estou bem calejado já, Ivan. Faz parte também. Faz, normal. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.